Bom, agora chegou a hora de falar um pouco sobre a minha transição. é, Bom, antes da gente mergulhar nas diferentes fontes de renda, eu vou contar um pouco sobre a minha transição e eu vou deixar escapar ao longo desse vídeo de agora, sei lá, umas 5, 7 fontes. Mas, um pouco mais tarde, a gente vai adentrar em cada uma delas, tá? Mas, para entender cada uma delas, eu tenho que contar um pouco da minha história, e eu já falei uma parte disso lá naquele módulo zero, lá no início, que você fez há umas semanas atrás. Mas tudo começou no ano de 2014. Basicamente, eu tinha uma namorada e eu era apaixonado por ela, só que eu tinha quebrado. Eu fiz umas operações aí de derivativos de mercado financeiro e eu quebrei. E eu não tinha nem como pagar o Habib's dela. Tipo, não conseguia levar minha própria namorada para jantar no Habib's. E, porra, isso para um cara que já tinha aparecido na televisão, tinha diploma na melhor universidade de economia do mundo, blá, 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 blá. Cara, foi um tapa na cara enorme, entendeu? Então, a partir daquele momento, até aquele momento eu já tinha sido jogador de futebol, futebol americano, empresário de jogador, na época eu morava em Barcelona, analista de bolsa de valores em Nova York, youtuber de viagem na época do Fanfarrayan, comentarista de TV, ESPN Esporte Interativo, apresentador de TV no Esporte Interativo. Eu fui ator de comercial, fui moambeiro, trazia coisas dos Estados Unidos para o Brasil, mas nada disso deu certo. E, como eu falei lá no outro, quando o cu fecha, a mente abre. Então, eu estava ali contra a parede, eu precisava de dinheiro. E eu contei que tudo mudou quando eu escrevi o Hackeando Tudo. Em 3 noites, eu gastei $5 para um paquistanês fazer essa capa aí amadora. Quando o livro foi para a editora, alguns anos depois, a capa ficou mais bonitinha, mais profissional, mas as primeiras, sei lá, as primeiras 1.000 e caralhada vendas foram com essa. Acho que foram as primeiras 10 mil vendas foram com essa capa feia aí, tá? Mas o que eu não, que as pessoas, que eu não falo muito para as pessoas é que antes do Hackeando Tudo, eu tive um outro produto que não deu tanto certo, beleza? Mas uma pergunta que você pode fazer já agora é: o que eu sei fazer e a maioria não sabe? O que você... Cara, todo mundo tem alguma coisa que... Não é possível, cara. Tipo, cara, você pagou R$ 1.500 nisso daqui. Cara, não é um livro de R$ 15, entendeu? Então você já venceu na vida em alguma coisa para pagar, investir em si mesmo R$ 15.000. Não, R$ 1.500. Então você já é bom em alguma coisa. Pensa no que você é bom, beleza? No meu caso, caraca, eu tinha 24 anos, estava fudido, não tinha dinheiro para pagar o Habib's da namorada. Só que aí eu fiz meio que uma autoanálise. Caraca, em que eu sou bom? Bom, porra, eu fui um dos únicos, talvez um dos únicos brasileiros naquele momento, antes do boom da Bel Pass, me formar numa Ivy League, uma universidade tradicional dos Estados Unidos, e 2, com bolsa de estudos, tá? Porra, minha bolsa na época foi tipo, com dinheiro de hoje, dá tipo 800 mil, R$ 1 milhão, tá? Então, o que eu fiz? Beleza, era o ano de 2014. Esse processo todo foi feito entre 2005 e 2007, o processo que eu usei para conseguir uma bolsa para a faculdade. Mas o mercado de faculdades, principalmente nos Estados Unidos, é muito tradicional. Ele é feito praticamente da mesma maneira já há 50 anos, tá? Porque enquanto a internet está mudando para caraca, a educação tradicional continua tradicional zona. Então, eu dei uma pesquisada e vi que, caramba, o processo de tanto de application quanto de bolsa, ele era praticamente igual
aquele quando eu tinha 15, 16 anos, eu fiz para entrar. Então, eu fui lá no Udemy e eu criei esse curso. Lembrando que, cara, você não precisa de equipamento, tá? Aquela coisa, feito é melhor que perfeito. Peguei um iPhone, na época era um iPhone velho, tá? Hoje em dia eu uso mais um microfone assim, ó, profissionalzão. Mas na época, cara, foi o microfone do iPhone mesmo, luz fodida, o áudio estava ruim, mas eu fiz, entendeu? Eu tava com as minhas costas na parede. E aqui tá aí com 4.000 bahts, eu tô na Tailândia, e o Udemy pescou o negócio da Tailândia, eu esqueci de ligar o VPN pro Brasil. Mas eu fiz um cursinho chamado Como Fazer Faculdade de Graça nos Estados Unidos. O manual completo para passar no vestibular americano e ganhar bolsa de graduação nas melhores universidades do mundo. Olha lá, ó. Em janeiro de 2015 foi a última vez que eu toquei nesse curso, tá? Ele é uma renda passiva para mim, porque eu trabalhei nele uma vez, tá? E eu dominava o assunto, eu ainda domino. Se botar para eu ser coach de algum molequinho que quer entrar numa faculdade americana, eu conheço ainda o processo, eu fui lá e fiz, entendeu? Já foram aí 247 estudantes que se matricularam nesse curso desde aquele ano de 2015. Só que é o seguinte, foi um fracasso, tá? 247, mas tipo, já fiz vários preços para isso, foi um fracasso. E eu vou te dizer por que foi um fracasso. Primeiro, meu público-alvo, a idade dele, tipo, 14, 15, 16 anos. O moleque de 17, ele já tá velho. Porque 17 já está no terceiro ano do ensino médio. E para entrar numa faculdade americana, você precisa tipo, começar muito cedo. O seu processo de currículo tem que começar muito cedo. Então, o cara de 17 já é velho. Segundo, caramba, já é difícil encontrar um molequinho de 14, 15 na internet. E esse molequinho não tem tanta ambição quanto o público de hoje em dia, que é de 25 a 35 anos. Então, ele não vai investir nele mesmo para comprar um curso de como estudar nos Estados Unidos. O terceiro é a preparação. Caraca, mano, para entrar em Ivy League, tu tem que ser pica das galáxias e, tipo, tirar só nota acima de 9,5 no primeiro, no segundo, no terceiro. Tem que falar língua, tem que, porra, gabaritar o vestibular americano, tem que ser muito pica em inglês, tem que fazer um esporte, tem que, porra, ser o melhor do Brasil em alguma coisa. É difícil pra caralho. Então, e eu deixava crer aquilo. Tipo, eu falava, pessoal, não é para qualquer um, entendeu? Então, tipo, o público-alvo daquele produto ali era muito limitadinho. Mas tem uma coisa pior, que é o mais importante de todos. Esse público-alvo não tinha cartão de crédito. Um moleque de 14, 15 anos não tem autonomia de passar um cartão de crédito e comprar a parada, entendeu? Tanto que daqueles 240 alunos, cara, a grande maioria foi gente de mais de 20 que, porra, acordou para a vida à tarde, comprou um negócio, aí chegou lá dentro do curso, viu, porra, meia dúzia de vídeos, viu que estava velho e acabou que não pediu o dinheiro de volta, entendeu? Mas, assim, a grande maioria dos estudantes do curso lá são pessoas mais velhas do que o público-alvo, entendeu? Então, essa questão do cartão de crédito, cadê? Vamos lá. Ao invés de ser Ryan, cliente, dinheiro, para o molequinho de 14, 15 anos é Ryan, cliente, amiguinho da escola. Aí depois vai perguntar para a mãe dele. Aí depois vai perguntar para o pai dele. Aí o pai ou a mãe vão passar o cartão de crédito, que aí são tipo 5 camadas ao invés de uma só, entendeu? Sim, antes do Hackeando Tudo, a minha primeira, quando eu estava com as costas na parede, a minha primeira coisa de internet foi esse curso da Udemy de como fazer faculdade nos Estados Unidos. E agora a gente entra no fenômeno copycat, tá? Uma coisa muito importante. E o pessoal do politicamente correto vai dizer, ai, isso é fora de ética, mas eu vou provar para você nos próximos minutos que isso não é fora de ética, isso aqui é algo que, porra, é básico da humanidade. Então vamos lá. Antoine Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu transformo isso aí para tudo se copia, porra. Bom,
Eu tenho muitos amigos no mercado das startups brasileiras e muitos amigos que são investidores também. E qual é o requisito número 1 para os caras investirem? Teve nos Estados Unidos e deu certo nos Estados Unidos. Pum. Exemplo mais claro que eu tenho aqui perto da minha realidade é o YouBook. O YouBook pegou o que o Audible americano fez, o que o Netflix fez e fez no Brasil. Bum, deu dinheiro. Hotmart copiou, fez um benchmark do ClickBank e fez um produto melhor. Porra, tem uma porrada de empresa que só copia o que acontece nos Estados Unidos e se dá bem, tá ligado? Então, a receita de bolo é essa aqui, ó. Pegue o que deu certo nos Estados Unidos, estude a fundo sobre o assunto, tá? Que nenhum cara que vai lançar uma startup, ele vai lançar de calça riada, sem preparação, beleza? Daqui a pouco você coloca seu tempero, aí você ganha dinheiro, aí depois você repete os passos 1 a 5. Vou te dar o exemplo do Hackeando Tudo. Na época, os caras que mais vendiam livros do meu setor, da minha categoria, eram S.J. Scott, Tim Ferriss, Tom Corson Knowles, e eu coloquei meu tempero da malemolência da favela e fiz o Hackeando Tudo. Basicamente, eu copiei o que dava certo nos Estados Unidos, eu coloquei a minha experiência de vida, o meu tempero, e transformei aquilo num produto, tá? Na época, S.J. Scott tinha pelo menos uns 10, 15 livros nos best-sellers do Amazon americano. E eu vi a entrevista do cara que ele ganhava $10.000 por mês com o livro. Porra, $10.000 para mim hoje em dia, tipo, eu ganho muito mais que isso. Mas, cara, para um cara quebrado, que não tem dinheiro pro Habib's, escutar, caralho, $10.000 por mês, escrevendo livro, eu falei, caralho, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para mim, eu vou estudar esse cara a fundo. Aí eu comprei todos os livros do cara e vi o que ele fazia e fiz igual. Mesma coisa, Tim Ferriss, Tom Corson. E esse negócio de malemolência da favela é aquela parte informal, aquela linguagem, aquele acelerado, aquele tipo, os palavrões ali no meio, o meu jeito de me comunicar. E essa receita de bolo que eu coloquei ali no interior, vamos lá. Pegue o que deu certo nos Estados Unidos, estude a fundo sobre o assunto, coloque seu tempero, ganhe dinheiro, repita os passos. Mano, me gerou 1 milhão na conta. Com Hackeando Tudo. Foi exatamente essa receita de bolo. Mais tarde, a gente vai entrar mais profundamente em cada uma das fontes, tá? Mas essa aqui é a parte, tipo, basicamente para reeducar o seu mindset com relação a isso, tá? Outro exemplo, o livro Wall Street, Tucker Max, que é um escritor que, cara, ele escrevia num blog dele crônicas sobre putaria, sobre as mulheres que ele comeu e as festas que ele frequentava na época que ele fazia faculdade de Direito na Carolina do Norte. E o cara era engraçado, escrachado, machista pra caralho. Vendia. Opa, benchmark para mim. Kevin Rose era um outro cara que tinha um best-seller sobre o mundo de Wall Street. Fanfarrayan, que era o meu canal do YouTube, onde eu contava as histórias da vida aí que aconteceu comigo pelo mundo. E eu jogava um pouco de putaria aí também, tá? Mesma forma. Aí, beleza. Que feio, Ryan. Você devia ser processado por plágio. Sim, tem gente que fala isso, cara, que é plágio, não sei o quê. Aí eu recomendo 2 livros para essas pessoas. Tipo, especialmente, cara, você também. Você devia, pelo menos, pegar o resumo por aí na internet de Still Like an Artist, de Austin Kleon, Roube como Artista, e Presence, de Amy Cuddy. O primeiro fala exatamente sobre sua musa, que é, no caso, sei lá, o S.J. Scott, sua musa, o seu tempero e a sua contribuição para o mundo. E o Presence, ele toca mais na parte da síndrome de impostor. E quando você faz isso, tipo, cara, será que eu sou? Você fica se questionando. Pô, até hoje eu ficar me questionando, cara, será que eu sou bom mesmo? Hackeando tudo. É um livro simples. Putz, eu
tem erro ortográfico pra caramba, e eu não quero ser conhecido como um escritor de autoajuda, mas meu principal livro é de autoajuda. Aí, cara, você para pensar que as grandes picas das galáxias da humanidade, vou dar uns exemplos aqui, cara, todo mundo segue aquela fórmula. Porra, um benchmark que deu certo, o seu tempero, o produto novo e o dinheiro. Tá? Vamos lá. Michael Jackson, ele copiava o James Brown. Ele dançava loucamente lá desde que era pequeno, porque ele amava o James Brown. Tá ligado? Aí depois do Michael Jackson veio Bruno Mars, o Chris Brown e o The Weeknd, que copiavam o Michael Jackson, que copiavam o James Brown. Anitta, o benchmark dela é Beyoncé. Mas depois que a Anitta estourou, veio Isa, Ludmilla, Tati Zaki, por aí vai. Paulo Coelho, cara, Paulo Coelho é pique das galáxias. Mas ele se inspirava muito no estilo de escrita de Borges, argentino. É argentino, Borges. O espanhol, sei lá. E, cara, eu leio muito Paulo Coelho, tá ligado? Então, voltando, pegue o que deu certo nos Estados Unidos, estude a fundo sobre um assunto, coloque seu tempero, ganhe dinheiro, repita os passos de 1 a 4. Isso aqui foi, tipo, o começo, tá? Essa foi, tipo, a transição do R$ 400 negativos, sem dinheiro, para pagar o Habib's da namorada, com as costas na parede e com o cu piscando, para o primeiro realzinho. O primeiro realzinho veio dessa estrutura. O seu primeiro realzinho, primeira venda, primeira grana na internet, pode vir de outros lugares. Essa foi a minha experiência. Eu não estou falando para você começar a escrever livro aí. Não. Porque, tipo, caraca, não é para qualquer um. Tem gente que gosta de escrever, tem gente que não gosta. Então, o caminho aqui, a partir de agora, nos próximos vídeos, eu vou te dar o máximo de ferramenta possível. Coisas que eu já fiz, coisas que pessoas que eu conheço já fizeram, já ganharam. Então, toma aqui, ó. Beleza? Tamo junto, então.